lá, gente. Hoje a gente vai falar aqui do planejamento estratégico, né? A gente já falou que o planejamento tem dois tipos, né? Que a gente tem o planejamento estratégico e o planejamento operacional. E a gente vai falar um pouco mais sobre esse planejamento estratégico. Esse planejamento, ele é o que dá o rumo da organização como um todo, né? Então, ele tem 6 etapas. Primeiro, eu tenho que ter claro que a missão da organização, ela tem que estar muito bem definida, né? Então, qual que é a razão de ser dessa organização existir? Então, isso tem que estar muito claro para que eu consiga elaborar o planejamento estratégico. Uma vez, né, estabelecida essa missão, eu vou determinar os meus objetivos estratégicos, né? Eu tenho que pensar aí desse onde eu quero chegar para eu entender esse caminho que eu vou percorrer com esse planejamento. Mas quando eu estou falando desses objetivos, eu tenho um processo que ele é feito junto, né? Então, eu tenho que fazer uma análise interna, que é uma análise de todos os potenciais e fragilidades que eu tenho enquanto organização. Então, eu tenho que entender qual que é a minha equipe, quais são os meus recursos, né? Então, às vezes eu falo assim, mas eu quero atuar num outro estado, mas eu não vou ter como atuar nesse outro estado, eu não tenho como atender, eu não tenho veículo, não tenho fácil acesso. Então eu tenho que entender esse potencial que eu tenho ali interno. Eu tenho que entender o que as pessoas que trabalham ali comigo, o que elas dominam, o que elas sabem, para eu entender esse ambiente interno. Eu também tenho que fazer uma análise externa. Eu tenho que entender o que existe no ambiente que vai influenciar a minha organização. Hoje a gente está vivendo um contexto de pandemia, né? A pandemia ela vai influenciar na organização, ela vai influenciar nesse planejamento. Então ela vai influenciar, por exemplo, em estabelecer regras sanitárias, de coisas que você vai ter que adquirir para fazer um evento, né? De regras que você vai ter que estabelecer para como esse evento vai funcionar. Então, às vezes, o jeito que você fazia o evento ontem não vai ser o jeito que você vai fazer depois. Então, essa questão da pandemia, ela pode trazer, por exemplo, né, várias novidades aí e que eu tenho que estar atento a essas novidades para fazer meu planejamento. Então, eu tenho que estar atento a questões econômicas, a questões políticas, a questões sociais, culturais, então, tudo isso que está na sociedade que pode de alguma forma impactar, né, na minha organização. Então, uma vez que eu faço, né, essa análise do ambiente, que é algo muito importante, né, que eu vou fazer essa análise interna, a relação com o fornecedor. Uma vez que eu vou fazer essa análise interna, a relação com clientes, com fornecedores, com concorrentes, que eu vou fazer uma análise das minhas capacidades, da minha estrutura, e eu vou fazer essa análise externa do que no meio ambiente que pode afetar ali, seja para o bem, né, ou para o mal, a minha organização, né, isso me ajuda a estabelecer esse objetivo, né, empresarial. Esse objetivo é onde que eu quero chegar, mas eu tenho, né, várias formas de fazer isso. Então, eu posso falar assim, que eu quero fazer eventos e que dentro dos meus eventos eu tenha o cerne dele a sustentabilidade. Mas eu posso fazer isso, eu posso fazer palestras, eu posso fazer eventos sociais, eu posso fazer eventos corporativos. Então, qual que vai ser a estratégia aí que eu vou usar, né? Eu vou fazer eventos online, eu vou fazer eventos presenciais, eu vou fazer eventos híbridos, né? E como que eu vou fazer isso? É onde eu chego nessa elaboração do planejamento. Então, eu vou estabelecer vários planos, né? Então, como que eu vou fazer? Eu vou fazer tais ações para que eu consiga chegar nesses objetivos aí. E aí, por fim, eu vou implementar essas ações, né? Por meio de planos que a gente já viu ali, planos táticos, planos operacionais, né? Então, pode ser um plano de marketing, um plano financeiro, ou pode ser o plano do próprio evento, né? Um plano operacional do evento. E vou sempre observar e fazendo análises, fazendo pesquisas para entender se eu estou atingindo o meu objetivo ou não.
Então, esse planejamento, ele é um ciclo, né, assim, constante, que ele vai retroagindo, né, tem um processo de retroação que ajuda a entender se eu consegui chegar nesse objetivo ou não. Então, essas são as principais etapas aí do planejamento estratégico e que a gente, né, tem que pensar nele no contexto organizacional, mas a gente também pode pensar no contexto dos eventos, né? Que objetivos que esses eventos eles estão cumprindo e como a gente está fazendo isso.